lá? E será que você deve aprender inglês antes de aprender japonês? Uma discussão muito frequente, não só para mim, como também para algumas das minhas amigas que moram aqui no Japão, quando nós falamos sobre aprender japonês, aprender inglês, enfim, eu devo aprender inglês antes de aprender japonês? Eu tenho uma opinião muito bem formada sobre isso e eu vou tentar destrinchar ela aqui e explicar o motivo pelo qual eu tenho essa opinião por uma experiência pessoal minha. Lembrando, essa é uma experiência pessoal minha, o motivo pelo qual eu acho que todo mundo deveria pensar assim, talvez, mas comentários estão aí para vocês darem a experiência de vocês e disserem para mim o que vocês acham, qual foi a experiência de vocês relacionados a isso. Então, recebendo bastante pergunta disso também no Instagram e no Discord, no nosso grupo do Discord, se você não tá na nossa comunidade do Discord, onde a gente conversa, troca ideia e eu mando vários links legais para vocês verem, assistirem, lerem, enfim, tá aqui na descrição. Então vamos lá, eu vim aqui explicar para vocês por que eu acho importante, sim, eu acho muito importante que você aprenda inglês, independente se você tá vindo pro Japão, morar no Japão, ou vindo pro Japão a passeio, ou se você nem quer vir pro Japão, enfim. Porque que inglês, infelizmente, se tornou uma língua, universal, uma das línguas mais faladas, do mundo. Vamos tirar aí a Rússia e a China, que ganham por quantidade de populacional e não por quantidade de país falados, mas por quantidade de país falados, a língua inglesa é uma das maiores aí. Não sei dizer exatamente se ela é a maior, mas deve ser uma das maiores. Alguns pontos importantes por que a língua inglesa vai te abrir muitas portas, abriu muitas portas para mim, para meu marido e para todo mundo que eu conheço, e por que eu acho que você deveria estar aprendendo ela antes de aprender japonês, principalmente, e não o inverso. Muita gente acha que o inverso, de repente, é mais válido, mas confia em mim, vou falar pra você por que você tem que aprender primeiro inglês e depois japonês. Claro que eu não tô descartando, se você quer vir morar no Japão, óbvio que você tem que aprender japonês. Eu já falei isso em diversos vídeos, é extremamente importante que você saiba japonês pra morar aqui. Continua aprendendo, meu marido tá aprendendo, estamos todos aprendendo enquanto moramos aqui. Estamos indo melhor que nós podemos fazer agora, mas o inglês é o que vai fazer toda a diferença pra você. Primeira coisa que você tem que ter em mente, independente pra onde você vá, se você botou o seu pezinho pra fora do Brasil, sendo brasileiro, ou se você é português e botou o seu pezinho pra fora de Portugal, se você botou o pé pra fora de qualquer país que seja o seu país natal, você vai ganhar um label que é estrangeiro. Sim! Você pode até ser brasileiro, ir para Portugal ou ser português e vir para o Brasil, vocês falam a mesma língua, mas vocês são estrangeiros. Dito isso, você, como um bom estrangeiro, se você quiser procurar emprego em qualquer lugar do planeta, vai ser exigido que você saiba inglês, mesmo que não conste na vaga. Porque às vezes as vagas acham que isso é tão óbvio que a pessoa saiba que elas nem colocam. Tanto que você, para qualquer lugar do planeta que você vá, se você for buscar vagas naquele país, independente se aquele país fala inglês ou não, você vai encontrar vagas com tudo escrito em inglês. Então, primeiro ponto importante, se você quer buscar um emprego para fora do país, as suas buscas serão todas em inglês. A não ser que você saiba já de antemão, ou seja, uma pessoa que, por exemplo, foi criado com duas línguas, sei lá, seu pai é russo e sua mãe é brasileira, e você falava as duas línguas em casa e não falava inglês. São casos à parte, mas isso dificilmente isso é uma exceção à regra, não é exatamente a regra em si. O mais comum é que você tenha dois pais no mesmo país e que você fale apenas uma língua. Dificilmente são pessoas bilíngues. Então, sempre vai ser exigido que você se comunique em inglês. Se o seu objetivo é vir para o Japão, vamos focar no Japão, porque aqui a história é ou falar inglês ou falar japonês. Se o seu objetivo é vir para o Japão, primeiro, você como estrangeiro, você não vai ser aceito em empresas que são 100% japonesas. Porque as empresas 100% japonesas, elas tendem a ter mais preconceito com estrangeiros e elas vão contratar japoneses no lugar de estrangeiros. Empresas que trazem estrangeiros do seu país para cá, elas vão falar em inglês com você e elas vão ter majoritariamente pessoas de todos os lugares do mundo, mais do que japoneses. Como acontece na empresa que meu marido trabalha, na empresa que, por exemplo, a Miki, que vocês conhecem, que tá aqui no canal várias vezes, também trabalha, e outras empresas de outros familiares meus que trabalham em outros lugares do mundo. Então, empresas que trazem estrangeiros falam em inglês. Independente, mas, eu me candidatei nessa vaga e eu sou N1 de japonês, mas não sei nada de inglês. Independente, o processo todo que você vai fazer vai ser em inglês. Se você não sabe inglês, a empresa não vai te contratar. Ela não vai achar que vale a pena, porque você é um estrangeiro que não sabe inglês. Focando
Focando na parte profissional, se você quiser arrumar uma profissão, independente do país que você está indo, você vai precisar se comunicar em inglês, porque você é um estrangeiro. Mas Ju, meu objetivo de vida é ir só pro Japão e é morar só no Japão, e é só o Japão mesmo que eu quero na minha vida, não quero falar inglês. Tudo bem, eu entendo essa mentalidade da pessoa querer focar 100% no japonês, mas é aquilo que eu falei, você vai ter o label de estrangeiro, empresas 100% japonesas raramente vão te contratar, mesmo que você venha como, por exemplo, para uma escola, a escola, o processo de ingresso da escola, se você não souber nada de japonês, vai ser em inglês. São poucas as escolas que dão suporte em outras línguas. Eu fiz um vídeo, que saiu essa semana mesmo sobre como você vai encontrar escolas, de japonês aqui no Japão, e são pouquíssimas as escolas que dão suporte em português, mas mesmo assim, mesmo que o suporte da escola para você se matricular seja em português, os professores não vão falar em português com você, eles vão falar em japonês / em inglês na maioria das vezes, caso você tenha alguma dúvida que você não saiba falar em japonês. Em que língua que você vai se comunicar com o seu professor? Vai ter que ser em japonês ou em inglês, mas você não sabe. Aí o que você vai fazer? Aí você fica encarando o professor. E mesmo que você esteja aqui no Japão e que você venha pra cá, faça a escola, você já tem um nível de japonês e você já esteja aqui, você não precisa que nenhuma empresa te traga e você vai procurar emprego, mesmo assim, as empresas que contratam estrangeiros, mesmo você já estando aqui, como por exemplo no meu caso, que vim como dependente e depois vou procurar emprego, elas vão querer já que você, como estrangeiro, fale inglês. As empresas vão focadas em estrangeiros, elas vão contratar pessoas que falam em inglês. E pensa comigo, você é um estrangeiro, como existem milhares de estrangeiros aqui no Japão que estão procurando emprego, como existem milhares de pessoas que estão saindo dos seus países e indo para outros países procurando emprego. Existe uma pessoa A, que é você, que sabe português, e tem um japonês N1. Você estudou pra caramba, parabéns, você tirou o N1, mas você não se dedicou o seu tempo para estudar inglês. Porém, existe essa pessoa B, que sabe inglês, e também tem um N1. Às vezes ela tem um currículo até um pouquinho pior que o seu currículo é melhor, você tem mais anos de experiência. Por essa pessoa falar uma língua a mais que você, ela vai ser contratada. Acontece. Mas essa é a realidade. Quanto mais língua você souber, mais conhecimento você tem, com mais pessoas você consegue se comunicar, mais negócios você consegue fazer, você consegue ser mais bem aceito na sociedade por falar mais línguas. Então, essa pessoa aqui vai ser contratada e essa daí pessoa que vai ter, tchau, não vai, você não vai, entendeu? É simples assim. E uma coisa que eu também falo pra todo mundo que nunca veio pro Japão e que quer focar em falar japonês, porque eu falo bastante para as pessoas, saibam falar japonês pra vir pro Japão, mas também saibam falar inglês. Você não tem certeza se você vai amar o Japão até você vir pra cá. Você sabe as coisas que eu falo, você sabe as coisas que as outras pessoas que você segue que moram aqui falam, você sabe as coisas que a internet te diz, mas muita gente que vem morar no Japão acaba ficando 1 ano, 2 anos no máximo, não aguenta por conta dos costumes, por conta da sociedade, mesmo que a pessoa saiba japonês, ela não gosta do jeito que os japoneses levam a vida, ou de repente a pessoa sofre um preconceito muito forte, não consegue arrumar um emprego na área dela. Existem milhares e milhares de questões que podem te fazer você querer voltar ou você querer ir para outro país. E o que você vai fazer se você dedicou 5 anos da sua vida, 3 anos da sua vida em só aprender japonês e você só sabe japonês e português? A sua única opção é ir ou para Portugal ou ir para voltar para o Brasil. Então você fecha portas. Se você soubesse o inglês, você já com a experiência de ter morado no Japão, isso no seu currículo, você poderia ir para outros países que falam a língua inglesa ou outros países até que não falam a língua inglesa, como por exemplo a Alemanha, contrata muita gente sem precisar falar alemão, a Dinamarca, a Suíça, Espanha, enfim, e coisas nesse sentido. Então você não sabe se você vai amar o Japão até você botar os pezinhos aqui e começar a viver a sua vida aqui. E acaba sendo muito frustrante para uma pessoa que dedicou tantos anos da vida dela a aprender o japonês e aí ela chega aqui e aí ela simplesmente não gosta de morar aqui e, gente, isso não é problema nenhum, você pode não gostar do Japão, mas você fica, mas meu sonho era morar aí. Acontece. Às vezes a gente quebra a cara mesmo, a vida é assim. Então, tem esse porém também. E um ponto muito importante, tirando todos esses pontos que eu já falei, que eu acho que pesam bastante, na sua vida de uma maneira geral, são que se você quiser aprender japonês e você sabe inglês, você encontra uma infinidade de materiais didáticos, canais do YouTube e outros recursos para estudar japonês que saem da língua inglesa. Eu, por exemplo, atualmente, 90% dos recursos que eu utilizo para estudar são em inglês, como por exemplo o site que eu já comentei,
comentei no blog, que é o Anikane. Já comentei no meu Instagram também o Animelon, que é aqui também no canal, que ele tem legenda em inglês e japonês. Enfim, diversos sites que eu já comentei, já escrevi post no blog, já comentei aqui no canal, são recursos, até aplicativos também, recursos que são em inglês. E outra coisa, pesquisar na internet. Pesquisa na internet como, por exemplo, como morar no Japão, guias de pontos turísticos no Japão. Tem muita coisa que eu tento trazer para vocês, tento destrinchar em português, tento traduzir para vocês, porque eu sei que essa informação não tem em português, não tem nenhum canal brasileiro, não tem nenhum canal falante da língua portuguesa. Eu tento trazer para cá, mas eu sou uma só, fazendo tudo. Eu comecei a trazer essas informações exatamente porque eu sinto que não tem informações sobre isso, então alguma informação que eu falo, nossa, não acho essa informação de fácil acesso, vou pegar ela, vou traduzir, vou trazer essa informação de outra maneira. Então, basicamente isso que eu tento fazer para ajudar todo mundo. Então, essas informações você vai encontrar de mais fácil acesso em inglês. Eu mesma já mandei vários sites lá no Discord pro pessoal. Todo mundo fala, poxa, mas só tem inglês. Eu fico, poxa, só tem inglês. É o que eu falo. Muitas informações vocês só vão encontrar em inglês. Muitas informações que eu precisei saber para vir morar no Japão, como todas as informações, basicamente, que eu já falei aqui no canal, eu encontrei só em inglês. Um ponto muito importante é que inglês é mais fácil de aprender. Eu finalizo esse vídeo falando isso. O inglês é bem mais fácil de você aprender. Se você dedicar o mesmo tempo que você dedica aprendendo japonês por menos tempo, né, por um período mais curto em inglês, você vai chegar no nível de fluência, um nível avançado, um nível confortável, né, para se comunicar muito mais rápido do que o japonês. Porque primeiro você não precisa aprender 2 alfabetos fonéticos e mais um alfabeto de kanji, né? Você não precisa aprender kanji, você não precisa aprender hiragana, você não precisa aprender katakana, é o mesmo alfabeto. Isso já que já te consome muito, é mais fácil de você ler, você consegue estudar sozinho com mais facilidade, a estrutura gramatical é mais parecida, é mais simples do que a do japonês, que também é mais simples do que a do português, e tem muitas palavras que são parecidas, além de ter muito recurso para aprender inglês, mais do que japonês. Então, é mais fácil de aprender, é rápido de aprender. Eu sei que tem muita gente que fala, não consigo, mas é aquilo mesmo que eu falo quando você está tentando aprender japonês. Procure um método que seja fácil para você, procure um método que funcione para você. Do mesmo jeito que japonês tem 500 mil métodos diferentes, inglês também tem muito mais até métodos diferentes. Então procure um professor particular, procure um curso legal, procure livros legais, canais do YouTube legais e tentem ir aprendendo o inglês. Sim, eu acho extremamente importante. O inglês me abriu muitas portas, facilitou muito a minha vida morando aqui no Japão. Quando a gente não sabe o japonês, a gente mistura um pouquinho de inglês, eles conseguem entender, também tem isso. Inglês eu acho extremamente importante. Como eu disse, essa é a minha opinião. Muita gente pede a minha opinião para saber se deve aprender inglês antes de japonês. Sim, eu acho que sim. Eu acho que vocês devem aprender inglês antes de japonês. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. Comentem aqui pra mim qual é a sua experiência, se você sabe ou não inglês, se você quer ou não aprender inglês, qual que é a sua dificuldade de aprender inglês ou japonês. Se vocês querem que eu traga mais vídeos sobre aprendizado de inglês, às vezes eu acho que eu fico focando muito no japonês e às vezes eu acho que vocês possam querer alguma coisa. Se vocês querem que eu faça um vídeo falando em inglês, que nem eu fiz aquele lá de japonês, me falem aqui também. E é isso. Fiquem bem, fiquem seguros, bebam água, estudem bastante. E tchau!